gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Aline e você está no canal Parada Pop. No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise e vou trazer 13 perguntinhas que a segunda temporada de 13 Reasons Why deixou pra gente. E eu vou dizer se a terceira temporada respondeu. E eu também vou falar um pouquinho como é que foi essa terceira temporada, né? Então, se você ainda não assistiu, não quer saber de nenhum spoiler, então dá uma segurada, não assiste aqui comigo não. Assiste primeiro e depois vem assistir esse vídeo, porque vai ter spoiler sim. Então roda a vinheta e fica aqui comigo. Então, a primeira questão que eu trouxe pra vocês era sobre o relacionamento entre a Jéssica e o Justin. Porque a gente teve um episódio na segunda temporada que se chamava Adeus, né? E aí mostrava que eles estavam assim, né, meio que voltando, mas a gente não sabia realmente se eles estavam juntos ou não. Os primeiros episódios da terceira temporada mostra eles, assim, né, a terceira temporada é baseada em flashbacks, né, então ela é contada o passado, na verdade. Então, no começo, parece que eles realmente não estão juntos, mas depois a gente descobre que sim, eles estão namorando escondido. A segunda temporada mostrou o relacionamento do Alex com a Jéssica também, e dava pra ver que o Alex estava ficando muito irritado entre a aproximação dela com o Justin de novo. A terceira temporada mostrou mais isso, né? Ele realmente ficou atrás da Jéssica. Ele não estava aceitando o relacionamento dela com o Justin, ele realmente ficou contra. E a terceira temporada mostrou mais isso também. Depois, no final, né, ele meio que aceita e ajuda a Jéssica com outras questões, inclusive com a morte do Bruce Walker, né? Então, teve essa aceitação, acho, com a parte dele, mas realmente foi um ponto que eles deixaram como é que tava mesmo na segunda temporada. A minha terceira questão também era com o Justin, era sobre o relacionamento dele com as drogas, né? Porque no final da segunda temporada a gente via que ele voltava a usar. Bom, e realmente o Justin volta a usar drogas, então ele tá usando sim, e aí ele até pede ajuda no final pra família, né? Do Clay, que ele tá usando mesmo, tem várias confusões relacionadas à droga. É uma questão particularmente que a série tentou mostrar o Justin ter sofrido abuso dentro de casa, de ser de uma família que a mãe era drogada, enfim, mas não foi uma questão que eu acho que eles aproveitaram muito bem, tipo, principalmente nessa temporada. Tinha momentos que pareciam que era ok, ele tá usando droga, tipo, o Clay brigou com ele algumas vezes, mas não foi uma coisa muito aprofundada, eles deixaram muito no raso. E é uma questão que é enfrentada por muitos jovens e tudo mais, que eu acho que eles poderiam ter aproveitado melhor, talvez. E também uma questão assim, o Justin, infelizmente, assim, eu adoro o ator. E é um personagem que eu acho que tinha bastante pra ser falado. Ele cometeu vários erros, né? Mas não foi um personagem nessa terceira temporada que ele foi muito usado. Ele ficou meio que um step do Clay pra mim, como apoiador dele. E eu acho o relacionamento dele com o Clay muito legal, como irmãos. Até porque na primeira temporada eles não eram amigos nem nada, mas tirando isso, eu não vejo um uso dele, sabe, na série, não sei. Bom, a minha quinta pergunta é sobre a Chloe, né? A gente viu que era a namoradinha do Bruce Walker, que apoiou ele no tribunal porque ela tava grávida. Isso foi uma coisa que foi explorada, mas eu também não achei que teve uma profundeza muito grande. Ela tira o bebê logo nos primeiros episódios, a gente vê que ela sofre com a questão, ela se afasta do Bruce Walker, né? Finalmente, acordou. Muda de escola e depois que ela muda de escola ela é esquecida pelo grupo, não é muito lembrada. Eu acho que também isso poderia ter sido uma questão falada, dela ter tido um relacionamento abusivo, dela ter ficado do lado dele e o que aconteceria com ela depois, mas também não foi algo que foi muito aprofundado. Eu acho que poderiam ter usado mais ela também. A minha sexta pergunta veio direto do trailer, quando eu assisti, né? Que focou muito no assassinato do Bruce Walker. Toda a campanha, na verdade, da terceira temporada foi sobre o assassinato do Bruce Walker. E a quesito do Tyler, que é o que a gente achava que ia ser o grande gancho dessa terceira temporada, tinha sido deixado de lado. Então, uma dúvida minha era se isso, né, seria o grande gancho da série. E realmente foi. E falou do Tyler também, né? Mas o grande gancho da série foi o assassinato dele. E aí ele trouxe umas questões diferentes, né? Como a primeira temporada teve as 13 fitas, nessa terceira temporada teve os 13
objetos, né? O que seriam esses objetos? Na verdade, são os 13 personagens que estariam relacionados à morte de Bruce Walker, né? Então, os 13 episódios foi baseados nesses 13 personagens e foi basicamente esse gancho que teve, né? Eu particularmente, eu vou falar uma crítica aqui pra vocês, eu achei que não era necessário 13 episódios nessa temporada. Eu sei que eles usaram por causa da estrutura que já vem desde a primeira temporada, porém eu achei que não foi necessário, porque esses 13 podia ser só os 13 personagens mesmo, porque a história ficou muito, gente, mas muito arrastada. Se você tá assistindo um episódio de cada vez, eu tenho certeza que talvez você não tenha sentido isso. Mas se você maratonou assim como eu, você viu que teve muita cena desnecessária, ficou muito longa e que tava se arrastando. E porque eles fizeram isso mesmo. Então teve volta de flashback, tem gente que não gosta de flashback, a gente já conversou sobre isso, sobre o La Casa de Papel, né, que tinha flashback também, tinha bastante gente que tinha criticado. Então tem bastante gente que não gosta de série baseada em flashback, eu não tenho problema com isso. Porém, teve cena assim que ficou um pouco confusa, por conta dessa lamentação, né? Essa coisa que não vai, não anda. Então, talvez eles poderiam ter dividido mais. Eles tentaram se aprofundar em 13 histórias, que são 13 personagens, sobre a vida dos 13. E acabou que tinha hora que não tinha mais o que falar, entendeu? Ficou uma coisa chata. Então, isso já é um ponto aí negativo pra série pra mim. A minha 7ª questão aqui, na verdade, complementa essa outra, que era sobre o que aconteceria com o Tyler, porque se no trailer não tava falando nada dele, será que eles iam deixar esse assunto de lado? E sim, teve o gancho das armas sendo escondidas, que foi até o final, né, pra ser o gancho da 4ª temporada. Porém, a gente entende mais o lado dele, do Tyler, dele ter sido uma vítima de bullying, dele esconder muito, dele ter um progresso como pessoa, do Clay e a turma virar babá dele, de ajudar a ele evoluir, a crescer como ser humano, né, sem esse trauma, dele crescer emocionalmente a ponto de poder contar o trauma dele para outras pessoas. A gente acaba descobrindo que ele contou também pro Bruce Walker. Então teve essa evolução do personagem. Porém, teve também aquela história da cultura do silêncio, que é o que teve também na 2ª temporada e na primeira, que foi a cultura do silêncio das pessoas protegerem o Bruce Walker, os amigos dele, os jogadores, a namorada dele, pra ele não sofrer com as consequências dos crimes dele. E aí tem esse lado também do Tyler, que a gente não vê como tão grave, porque é um personagem que a gente fala, ele já sofreu tanto, né? Só que realmente um crime compensa o outro, né? É aquela coisa, os amigos se protegendo, fazendo justiça pelas próprias mãos, digamos assim. Então, não sei se isso seria uma visão muito legal de se mostrar para jovens, já que o 13 Reasons Why é para um público teen. Mas foi a visão da série sobre o caso do Tyler. E eu acho que é um caso que, principalmente nos Estados Unidos, é muito sensível, porque a gente tem muitos casos lá de atiradores. Tivemos aqui no Brasil. E talvez, se a gente falar pra mãe das vítimas, pra família das vítimas, o cara sofria muito bullying aqui, será que compensaria o caso? Não, né? Então é um assunto muito sensível de se tratar, e eu acho que a série talvez não, né? Ela sempre traz esse gancho de ter silêncio em volta de um crime que vai compensar o outro, e enfim, talvez isso aconteceu também com a morte do Bruce. Então, a partir do Alex ter matado o Bruce e todos os amigos acobertar ele, também é um crime que eu tô deixando o mundo melhor porque eu matei um cara que fez outros crimes. Então, assim, um crime compensando outro crime. Então, realmente é um problema aí da série que eu acho que não seria tanto favorável aí pros jovens e pra todo mundo que assiste. Não é um exemplo muito bacana, né? O 9º ponto era realmente entender o que ia acontecer com o Tyler após a violência que ele sofreu, e que eu acabei de falar pra vocês. Ele teve uma evolução emocional bastante grande, que foi o que a gente viu. Eu acho que a questão do Tyler, eles poderiam ter explorado mais a questão dele ter encontrado profissionais
e ter se aberto pelo que aconteceu e ter até falado de bullying dentro da escola, que traz toda hora a Jéssica, né, sendo palestrante sobre ela ser uma vítima, sobre ter esse posicionamento das pessoas. Eu acho que eles poderiam ter aproveitado essa questão do Tyler, então, se era uma questão dele ter se mostrado como violentado e tudo mais. A minha 10ª questão era o que o Tony ia fazer com as coisas do Tyler. Então, nas primeiras cenas da série, a gente vê o Tony pegando todas as armas do Tyler e jogando no rio, né? E depois eles criam uma rotina de babá pra ele, foi como eu falei. Essas armas é o grande gancho pra 4ª temporada. É bem legal, assim, eles vão tentar voltar com essa questão do Tyler, eu não sei se eles vão falar mais. Porém, assim, não é um motivo muito grande de fazer todo mundo assistir a série na 4ª temporada, porque eu acho que já deu, mas ok. Vamos ver o que eles vão fazer. Provavelmente vai ter mais algum problema envolvendo isso. O Tony também, ele teve outras participações na série. Foi a questão envolvendo a família dele, que foi deportada. Eu acho que isso foi uma outra questão que eles quiseram abordar na série, que é uma coisa que tá sendo muito debatida nos Estados Unidos e também em outros países, né? Questão da imigração e tudo mais, mas principalmente nos Estados Unidos pelas questões mexicanas, né? Mas assim, também foi uma coisa que não foi tão aprofundada, entendeu? Eles pegaram muitos assuntos que são importantes, mas não aprofundaram. E aí ficou assim, muita coisa sem nada. Bom, mais uma questão que eu trago pra vocês, que é o que eu tava pensando, seria qual que seria o grande papel do Clay nessa temporada. Ele ficou responsável pelo Tyler, né, no começo. Na 2ª temporada, ele que tava ali responsável em impedir o massacre que o Tyler talvez faria na escola. E realmente ele começa a série nessa visão dele ser o planejador das babás, do roteiro do Tyler. Mas o Clay, novamente, ele veio como um personagem que ele tá certo e errado ao mesmo tempo, em vários momentos. Como aconteceu na 1ª e na 2ª temporada, ele é um personagem que, particularmente, ele não me cativa como o fofo ou o querido, sei lá. Ele tem vários problemas, eu diria assim. Então, eu não sei. O Clay, ele tá sempre envolvido com todo mundo, mas eu não vejo ele como ele não é um herói nem um anti-herói, entendeu? Ele tá... Porque assim, muitas vezes eles falam que ele tá sempre no meio, tentando ajudar todo mundo, mas às vezes eu não sei se ele tá tentando ajudar todo mundo ou se ele tá querendo livrar a pele dele. Porque assim, realmente, nenhuma pessoa é uma coisa só, né? A gente é feito de várias coisas, então ninguém é só bonzinho, ninguém é só mal. E é isso que eu acho que a série tenta mostrar, que todo mundo tem os dois lados. Mas aí também tem essa questão, né? Mesmo tendo os dois lados, a gente não pode fazer as coisas erradas, né? Então, eu não sei dizer, gente. É uma coisa muito assim... Eu acho que, às vezes, a 13 Reasons Why me irrita um pouco, porque, assim, que nem o Bruce Walker, a gente tende a odiar ele na 1ª e na 2ª temporada, tipo, é obrigatório, porque, as coisas que ele faz, pelo amor de Deus. E também os jogadores, porque tá encobrindo. Só que aí aparece depois o lado maravilhoso do Bruce. Tipo, ele tá tentando ser uma pessoa melhor. O pai dele maltrata ele. A mãe dele maltrata ele. Olha o que ele tá fazendo. E a gente vê os outros jogadores. O pai do outro lado, Monte, bate nele. É lógico que ele é uma pessoa agressiva e que não sei o que lá. Só que assim... É errado você achar que um cara que estuprou mais de 7 pessoas, como ele fala lá no final, tem que ser olhado pela sociedade como uma pessoa boa, mesmo que ele tenha sofrido algumas coisas dentro de casa. Porque mesmo se, sei lá, a minha estrutura em casa for ruim, realmente eu vou ter problemas. Mas a questão é procurar ajuda, né? Procurar conversar. Eu acho que seria essa a informação que a série deveria dar. Procure ajuda fora, fale com alguém. Não justifique a sua atitude má sobre os problemas que você tem, entendeu? É isso que me irrita. Me irrita essa humanização que dá nos personagens em geral. E também a parte má que todos os personagens têm. Porque eu não vejo nenhum 100% legal também. Entendeu o que eu quero dizer? É confuso, mas o ponto tá aí. Agora vamos aos novos personagens. Temos a Annie, que ela é ali
a peça-chave nessa terceira temporada. Gostei dela, não gostei dela. Já começa por aí, gente. Não fui muito com a cara da Anne desde o primeiro episódio. Achei que ela tava mentindo em tudo mesmo, desde o primeiro episódio. E realmente ela tava. Mas eu achei, assim, no primeiro e terceiro episódio, eu achei, gente, que ela que tinha matado. Realmente, eles dão esse pensamento. Até você acaba pensando que o Bruce deve ter estuprado ela, alguma coisa assim, mas no final ela tava ali ajudando a galera toda, né? Ela teve a ideia e tal. E assim, me irritou bastante o relacionamento dela com o Clay. Não achei ela um personagem interessante, não achei nada demais, na verdade. Se fosse outro personagem fazendo o papel dela, tava na mesma. Entendeu? É isso, gente. Bom, a gente também tem o namorado do Monty, né? Que na verdade não é namorado, que ele bate nele, né? Espanca ele, depois é revelado que ele é gay. Isso também é uma outra situação que eles poderiam ter aprofundado e também jogaram na cara de todo mundo e depois largou. Então também tem esse gancho aí pra nova temporada. Eles podem estar falando sobre revelar quem realmente matou na quarta temporada e trazer esse cara, né, lá pra falar pra todo mundo que foi o Alex que matou, que ele tava junto com o outro. Enfim, pode ser que isso também apareça na quarta temporada. Outra questão, que é uma das últimas que eu vou trazer aqui pra vocês, é sobre o papel da Jéssica. Ela tinha já um papel na segunda temporada de empoderamento, de falar, de não ser uma vítima, de falar sobre os problemas, aí ela cria o clube lá na escola. Eu achei que isso também poderia ter falado mais disso, de trazer esses problemas pra dentro da escola. Eu sei que a gente ali no 13 Reasons Why tem aquele diretor, tem aquele povo que não quer ajudar, né? Mas assim, eu achei o mais legal assim foi mostrar esse lado que mesmo quando você tá numa causa, você não precisa aceitar tudo que tem nessa causa, né? Então isso foi muito legal da Jéssica, porque tinha lá a outra moça que era bem malucona, ela queria fazer tudo na base do grito. E é o que a gente vê hoje na internet, que as pessoas acham só porque a sua visão tá certa e a uma do outro, não tem esse debate, essa troca, e sim quer ganhar no grito, né? Então eu achei isso legal, da visão dela. Eu achei bem legal a parte dos discursos dela na escola. Eu achei que isso também poderia... Porque eu acho que, assim, o 13 Reasons Why mostra muita realidade, principalmente, assim, dos jovens em questão de bullying, de dificuldades que hoje a gente tem. E questões políticas até, enfim, várias questões. E aí poderia ter levado isso mais pra realidade dos jovens dentro da escola, como as escolas poderiam trabalhar mais. Enfim, eu acho que isso seria um ponto bem bacana de ter sido trabalhado. Agora, vamos para a minha última questão, né? A 13ª questão, questão de ouro. Precisava? Precisa da terceira temporada, gente? Precisa da quarta temporada, gente? Sinceramente, eu não vejo que não. Eu acho que a primeira temporada foi muito legal, baseada no livro. Tem algumas coisas bastante diferentes do livro. Ok. Teve bastante polêmica e ela ficou mais famosa por causa das polêmicas. Ok. Mas assim, muita gente falou das cenas fortes, da série não ter responsabilidade por questões que falam com o público teen. Eu acho assim, realmente tem questões muito fortes, mas tem muitos filmes, muitas séries com cenas mais fortes do que essas e estão aí. Eu acho que pegou mais por ser uma série mais teen, das pessoas assistirem isso e se inspirar nisso, ok. Mas uma pessoa que tem alguma ideia sobre esse assunto pode encontrar outras cenas mais fortes aí na internet. Então, ok. A segunda temporada, ok também, porque tinha um gancho da primeira, tinha muitas questões a serem respondidas. Fechou. Agora, a terceira temporada, gente, a gente tinha a relação realmente do Bruce Walker de ter se safado, mas é uma realidade que acontece, poderia ter deixado assim. Eu não... Tem a questão do Tyler, que eles puxaram lá no último episódio, né, dele ter tentado matar todo mundo, que não precisava daquela cena e ter deixado daquele jeito e acabou. 13 Reasons Why, enfim. Eles quiseram puxar pra terceira. E aí eu digo pra vocês que, ao meu ver, não precisava. Por quê? A gente não precisava saber mais da vida dos personagens, eles trazem mais construção de quem é a família e tudo mais, porém, pra mim não agregou em muita coisa. Eu achei que trouxe muito problemas, trouxe
história que não foi resolvida, que não trouxe mais informações necessárias. E assim, o gancho da quarta temporada, gente, assim, vou assistir porque é o fim. Mas assim, se falasse, nossa, é super importante, tem que fazer. Não, entendeu? Eu também, assim, pelo que eu ando vendo na internet, não foi uma temporada que fez muito buzz, o pessoal não tá enlouquecido, ninguém tá falando muita coisa, na verdade. Então, assim, eu não entendi muito o que o Netflix tá querendo propor. Teve bastante séries aí do Netflix que eram muito mais necessárias outras temporadas e que foram canceladas. E assim, bora investir pra outras histórias, né, meu filho? Não precisa ficar só nessa aí, não. É isso, gente. Eu queria compartilhar com vocês essas ideias. E eu espero que vocês compartilhem comigo a ideia de vocês também, porque eu gosto aí de estar conversando e trocando ideias com vocês também. Sigam a gente nas redes sociais, que é @portalparadapop, no Instagram, no Twitter, Facebook. Siga a gente aí. Acesse nosso site, que é www.paradapop.com, porque a gente tem notícia quentinha todos os dias. E, por favor, se inscreve aqui, né? Porque você me ajuda a crescer no canal, a fazer mais conteúdo, a me inspirar pra fazer mais coisa pra vocês. E compartilha esse vídeo com seus amigos que estão assistindo a terceira temporada de 13 Reasons Why, pros fãs que podem ser que me odeiem, pode ser que não, mas vamos debater o assunto, porque o legal da internet também é ter esse meio de comunicação pra conversar com todos vocês. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!